3, 2, 1. Interessante pensar, quando a gente vai trabalhar a holding rural, Isa, holding rural ou holding urbana, é que a carga tributária nossa no Brasil é abusiva. No Tocantins, por exemplo, para patrimônios acima de R$ 2 milhões, você vai pagar 8% de TCMD. Então, daria R$ 160 mil de tributo que você tem que pagar à vista. Não tem parcelamento do tributo. Então, por que muitas pessoas vêm ao escritório para perguntar sobre planejamento sucessório e pela holding rural? Porque ela quer distribuir essa carga. Não é que ela quer se furtar, muitas vezes, a pagar a carga tributária. Eu não estou falando do cliente sonegador. Eu estou falando que dentro do direito, dentro da licitude, quando você constrói uma holding familiar, você consegue diluir essa carga tributária. Porque, por exemplo, você pode constituir uma holding mista patrimonial, integralizar os imóveis nela e ir passando as cotas para os herdeiros através de doação. E você pode fazer doação ao longo dos anos. Você pode ficar doando um pouquinho por ano do patriarca para o herdeiro. E nisso você está pagando tributo? Tá. Porque na doação da cota social incide o tributo. Mas você está pagando diluído. E protege patrimônio, né? E outra coisa, você está criando regras também de sucessão, você está criando regras de governança corporativa para a empresa. Então, se você colocar numa tabela quanto custaria uma sucessão via inventário, considerando 8% de TCMD para patrimônios acima de 2 milhões, considerando que honorários de advogados são mais ou menos 10% pela tabela do OAB, considerando os emolumentos notariais, você vai ter aí uma carga média de 20% a 25% do patrimônio. Por isso muitos herdeiros acabam vendendo para poder pagar isso. É o que mais acontece. O normal herdou uma quantia razoável de dinheiro, vai incidir tributo. 8% vai dar um valor significativo. O que ele vai fazer? Ele vai ter que vender um imóvel, vai ter que vender um carro. Por quê? Porque ele não está preparado para aquela sucessão. Ninguém quer antecipar que as pessoas vão morrer. Ah, meu pai vai morrer, meu avô vai morrer. Mas isso vai acontecer. Então, hoje a ideia é que se planeje, é que se faça uma transição mais harmoniosa para evitar brigas na família, discussões desnecessárias, evitar esse problema financeiro. Aí, se você for comparar um planejamento entre pagar 20% a 25% de tributo e você contratar um bom advogado para fazer uma estrutura, que pode ser uma holding patrimonial, pode ser um testamento, pode ser uma estrutura de doação em vida, pode ser antecipação da legítima, mas você contratar um profissional para criar um planejamento sucessório, aliado com essa parte de governança, você vai pagar 3%, 4% do montante de herança, quando pagar muito. Ainda vai pagar diluído no tempo do planejamento. O planejamento desse pode durar 2, 3 anos. Então você vai pagar em 36 vezes 5%. Ainda tem aquilo que a Isa falou, né? Vai ter paz. E vai ter paz. Aí o que você tem do lado é o seguinte: paga 25% à vista. No sufoco. No sufoco, vendendo patrimônio, vendendo barato. Ou planeja e paga 5, 6 vezes menos, em alguns casos 10 vezes menos, e de forma diluída, parcelada, de acordo com a sua capacidade de pagamento. Então, as vantagens assim de se constituir uma holding são imensas, justamente por causa disso, por te proporcionar um melhor controle financeiro da operação. Financeiro e o poder de escolha, né? Porque enquanto eu estou em vida decidindo o futuro do meu patrimônio e das vezes da minha empresa, aí eu posso ter esse poder de escolha. Quando eu faleço e deixo para o inventário, aí eu não tenho mais. O problema é que quando falece, é que quando não tem mais a figura do patriarca para controlar a unidade familiar, muitas vezes quem é amigo deixa de ser amigo, o dinheiro fala mais alto. A gente não está demonizando as famílias, sim. Mas a gente fala uma visão prática. Outra coisa interessante, um processo de inventário dura 10, 15, 20 anos se o herdeiro não concordar. Tem processo de inventário, se você for entrar no EPROC e pesquisar, tem processo de inventário que está tramitando no Tocantins há 30 anos e não finalizou, sendo que você tem um mecanismo jurídico que pode promover essa pacificação social. Sim, um exemplo que eu tenho
é, por exemplo, um produtor rural que tem uma fazenda muito grande, o filho está lá dentro o tempo todo, o outro filho não quer nem saber, né? Aí fala, mas se meu pai faltar, quando meu pai vier a falecer, o que vai ser feito? Fala, mas vai ter que dividir conforme Aí começa a briga. Mas eu tô aqui o tempo todo, o outro nunca quer saber daqui. Eu que construí. Eu que tô aqui com meu pai o tempo todo, o outro tá no mundo, fazendo sabe-se lá o quê. Na Hold a gente resolve isso, André. Na Hold resolve esses Porque é o problemas. seguinte, na Hold você coloca o seguinte, quem está na operação recebe prolabore, recebe salário. Então, vamos supor que serão 2 filhos. Um filho está morando lá nos Estados Unidos, nunca pisou na fazenda, e o outro está lá, só, dia a dia, colhendo, plantando. Ele é sócio da empresa. Construiu a Hold e colocou pai e os filhos como sócios. Além desse filho ter uma remuneração previamente estipulada, que ninguém vai questionar, condizente com o valor de mercado para quem está plantando, colhendo, um gestor de fazenda, ele também tem a opção de comprar cotas ao longo do tempo. Ele pode ter essa opção. Então, vamos supor que ele trabalhou 20 anos na empresa e comprou cota. Lá na sucessão, ele vai ter mais cotas que a irmã. Por quê? Porque privilegiou-se o trabalho dele ao longo dos anos. Ele não está herdando mais, ele está herdando igualzinho. Mas o que ele comprou durante os anos que ele trabalhou é dele. Por quê? Porque ele tinha salário. Então, a estrutura societária permite pacificar esse problema que é extremamente recorrente, que é aquela sensação de ser preterido, né? Pô, vou dividir meio a meio, sendo que eu que ajudei a multiplicar esse patrimônio ao longo dos anos. Sim, sim.